Hoje vamos refletir sobre o aprendiz encontra sua essência. Elevemos nossos pensamentos a Deus, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo querido. Agradecemos, Senhor, mas essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para refletir sobre o seu Evangelho. Esse Evangelho de paz, de amor, de esperança. Ajude-nos, Senhor, a sermos cada dia melhor. Então, hoje vamos refletir sobre o aprendiz encontra sua essência. É a parábola do filho pródigo, ou melhor, como diz Jesus, parábola dos dois filhos. Talvez que, das parábolas de Jesus, a do filho pródigo, por encerrar a trajetória evolutiva do espírito, desde a sua saída da casa paterna e seu regresso a ela. Como diz Lucas, seja a de significado de maior transcendência. De Jesus, durante muito tempo, foi vista de maneira superficial. E diz o Evangelho: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés.
e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas ele, respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Pois é, esta parábola, carregada de símbolos, nos fala do autoencontro da criatura com a sua própria essência e, por consequência, com o Criador. E qual é o objetivo da parábola dos dois filhos? É chamar a atenção para diferentes tipos de caráter do indivíduo. O homem representa Deus e os dois filhos a humanidade. As características desses dois filhos existem na humanidade inteira. Temos tanto características do filho mais novo quanto o filho mais velho. Existem pessoas mais próximas do filho mais novo em sua primeira fase. Outras se identificam mais com ele na segunda fase. E outras ainda apresentam características que se aproximam mais do filho mais velho. Jesus aborda em um enfoque transpessoal a trajetória de evolução do ser humano. Vejamos os principais símbolos. Filho pródigo representa a negatividade do ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. O filho mais velho representa as máscaras do ego. E Jesus chama atenção para um movimento psicológico importantíssimo, que é do mascaramento do ego. A máscara do desamor pelo pseudo-amor. Ele utiliza o irmão mais velho porque a máscara do ego são fruto de uma elaboração mental mais sutil, que precisa de uma experiência de vida. Por isso, utiliza simbolicamente o mais velho para ensinar isso. Casa do pai
essência divina que todos nós somos. Pai, nosso Criador. Vamos analisar cada versículo da parábola. Jesus diz: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Podemos interpretar o filho mais novo como menos experiente ou menos vivido, com capacidade menor de discernimento. O que temos aqui? A representação dos bens que Deus nos dá a cada reencarnação para evoluirmos. Parte da fazenda que me pertence é o livre-arbítrio, para usarmos como nos aprouver. Trazemos como doação divina todos os recursos necessários à nossa evolução, a começar pelo próprio corpo que recebemos e somos responsáveis pelo uso que fizermos destes recursos. São os talentos. Joana de Ângeles diz que somos herdeiros do universo. Temos todos os bens do universo à nossa disposição para evoluir. Todos esses bens pertencem a Deus. Somos simples usufrutuários. E como diz o Evangelho, e ele repartiu por eles a fazenda. Jesus nos chama a atenção para a equidade divina. Deus dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos. Percebamos que foi o mais moço que solicitou a sua parte. Mas o pai repartiu a fazenda com os dois. Veja bem, o que vemos como diferenças de bem entre as criaturas, na realidade é aparente, pois para aqueles cujos bens estão em carência, por algum motivo, é porque, dentro do princípio da lei de causa e efeito, malbarataram esses bens em algum momento e por isso estão experimentando a carência. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui, Jesus nos chama novamente a atenção para o uso do livre-arbítrio, que sempre acontece com a permissão divina. Percebemos que o Pai não tenta, em momento algum, demover o filho do seu desejo de partir para uma terra longínqua, afastar-se do seu convívio amoroso. É claro que ele sabia que o filho estava cometendo um equívoco, mas Deus respeita sempre o nosso livre-arbítrio, mesmo quando estamos errados, pois Ele sabe que cedo ou tarde retomaremos ao seu convívio. O que vemos aí? O profundo egoísmo do filho mais novo, gerador do mau uso do livre-arbítrio, que ajunta tudo, sem se importar com o pai, e vai por uma terra longínqua para viver dissolutamente.
desperdiçando os bens de que dispunha. O que significa isso? É a prática do materialismo que nos distancia de nossa espiritualidade. Leva a nos distanciarmos intensamente da casa do Pai, a nossa essência de amor e de Deus. Vamos, literalmente, para uma terra longínqua, distante da casa do Pai, para vivenciar o desamor por nós mesmos, pelo próximo e pela vida. Muitas vezes, passamos encarnações inteiras assim, vivendo num puro egoísmo, a buscar somente cultivar os prazeres egóicos, sensuais e efêmeros, desperdiçando os recursos que Deus nos dotou para a evolução. O que acontece nessa condição? Vivemos apenas para gozar a vida? Queremos somente o nosso bem-estar, em detrimento dos outros, como se fosse a finalidade da existência. Percebemos que, em realidade, é um pseudo-bem, porque ninguém consegue o verdadeiro bem praticando o desamor. É um movimento de rebeldia que induz a criatura a se afastar do seu movimento natural, ou de ser um aprendiz da vida, praticando o dever consciencial de evoluir, sendo grato a Deus pelas oportunidades de iluminação que Ele concede. Quando o ser escolhe esse caminho, as consequências serão funestas, pois não é possível fazer mal do uso do livre-arbítrio, desperdiçando os recursos divinos que recebemos para evoluir nas diversas encarnações, sem causar danos a nós mesmos. Por isso, quando o filho mais novo parte para uma terra longínqua, para cultivar o materialismo, ajuntando tudo egoisticamente para viver dissolutamente, desperdiçando todos os bens, esbanja os bens materiais, a saúde e perde tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. O que Jesus aborda aqui? Jesus aborda a consequência de nossos atos. Quando esbanjamos os recursos que possuímos, distanciando do amor divino, cedo ou tarde entraremos em fome, em carência. Essa fome não é a do pão. Ela não é material, mas a principal fome que o ser humano pode ter, que é de amor, é a fome espiritual. É uma fome daquilo que existe na casa do Pai e existe em abundância de amor. E o filho gasta todos os recursos da sua existência, recursos que deveria ter utilizado como parcimônia para o seu próprio bem. Vamos ver o comentário do Hermínio Miranda.
Antes vamos ver se tem algum comentário. Tem? Elza, é escolha nossa viver próximo ou distante da nossa essência de Deus. Agila, cada um traz a história comum. Cada um traz a história comum todos aqueles aprendizados que, em muitos casos, pode até ser defendido como verdades absolutas e que nada mais são do que a forma de viver escolhida pela família anterior. Essa é a história da independência, do processo de tornar-se pessoa, de ser adulto. Assim pode-se, ao chegar a viver a independência, que é a época adulta da vida em que todos sabemos que precisamos uns dos outros. É isso aí, Nagira. O Antônio, só o amor constrói. Exatamente. Vamos continuar. Vocês já fizeram seus comentários, agora vamos ver o comentário de Hermínio Miranda. Dizer, é comum o indivíduo subestimar-se, acreditando que somente terá valor quando possuir as coisas que brilham e que dão realce social, que produzem destaque na comunidade e despertam ambições, inveja, ciúmes. A falta de valores edificantes e legítimos obriga o indivíduo a rumar para um país longínquo, fora a realidade. O conflito é inevitável, porque somente quando se é capaz de viver conforme os padrões nobres da solidariedade, do equilíbrio moral, a saúde e o bem-estar se instalam no comportamento humano. E é isso que acontece com muitos de nós. Utilizamos a energia vital do nosso corpo para obter prazeres de toda ordem, distantes do prazer essencial que é realizado pelo exercício do amor. É claro que entraremos necessariamente em um estado de carência de energia, resultando em doenças no corpo físico. Outras vezes, abusamos dos recursos materiais, esses recursos que dispomos, sem pensar que eles são finitos, prejudicando a nós mesmos e outras pessoas. E chega um momento em que eles nos faltarão para que aprendamos a valorizá-los. Enfim, todo abuso terá sempre uma consequência, resultando em carência. Mas sem sombra de dúvida, a maior necessidade que podemos padecer é a espiritual, maior de todas as carências que nos faz famintos de amor. Lembremos que o filho estava em uma terra longínqua, distante da casa do Pai. Quando nos afastamos de nossa essência e de Deus, cedo ou tarde, experimentaremos uma grande carência. Mesmo que em um primeiro momento, esse afastamento represente liberdade para nós, mas na verdade é uma falsa liberdade,
pois ao distanciarmos do essencial para vivenciar o ego, entraremos em uma grande fome, a carência de luz e amor que nós mesmos nos proporcionamos. Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Ou seja, não é condição externa, não é local geográfico, nem estrutura política, social ou religiosa. É um estado de espírito, de pureza. Aquele que tem o seu mundo íntimo bem ordenado e em paz, onde quer que esteja, estará no céu. De igual maneira, os que levam consigo as desarmonias, o desespero e a revolta, para onde forem, onde estiverem, estarão no inferno. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. O que Jesus demonstra nesse versículo? Ele demonstra a imensa carência a que chegamos quando usamos mal o livre-arbítrio. Chega um momento em que nos sentimos sem nada. Jesus chama atenção para isso nesta parte da parábola. Porque, se interpretarmos literalmente, é um absurdo que um trabalhador não tenha nem alimento para se manter. Até os escravos tinham alimentação, pois sem ela não poderiam trabalhar. A fome que Jesus refere não é de alimento. Ele usou esse símbolo para exprimir que essa fome ninguém pode saciar, a não ser a própria pessoa faminta. É necessário pensar no aspecto simbólico. Aqui Jesus adverte para o fato de que essa carência não é simplesmente uma fome de alimento. É uma carência espiritual e que ninguém de fora pode preenchê-la. Apenas a própria criatura pode saciá-la. Como? Através de um ato de amor por si mesmo. O filho pródigo entra em um sofrimento acerbo como resultado de suas escolhas. Como ele se distanciou do amor, da pureza que havia na casa do Pai e da própria essência, precisa expiar os seus atos. E o que é expiação? A expiação é um mecanismo que Deus criou para que possamos retornar à casa, voltar ao seu convívio mais cedo ou mais tarde, fazendo com que desejemos nos purificar de nossos erros. Pois todo erro, por ser fruto do desamor ou do pseudo-amor, é um distanciamento do amor e da pureza que há em nossa essência e da comunhão com o Criador. O universo é regido pela lei do amor. Quando nos distanciamos desse amor, entramos em carência. É esse o grande erro que cometemos.
pois partimos para terras longínquas, distantes da casa do Pai, e ficamos deslocados do nosso eixo amoroso. Nós não fomos criados para ficar longe da casa do Pai. Ficar longe do amor traz carência e muito sofrimento. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Jesus se refere aqui ao momento que acontecerá na vida de todos nós. Esse cair em si é o instante que tomamos consciência das nossas atitudes equivocadas. O filho percebe a imensa carência, mas lembra-se da abundância que havia na casa do Pai, da qual ele voluntariamente havia se distanciado. Ele está com fome espiritual. E na casa do Pai, a espiritualidade é abundante. Trazemos em nossa própria consciência as leis divinas, mesmo quando deliberadamente anestesiamos, seguindo caminhos equivocados, na busca dos prazeres egóicos, conforme fez o filho pródigo. O seu despertar acontecerá cedo ou tarde, pois não é possível para a criatura sufocar permanentemente a lei divina impressa em sua própria essência. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei. Ele está espiritualmente caído e pensa em se erguer. Simbolicamente, quando escolhemos gozar a vida a qualquer custo, mais cedo ou mais tarde, vamos tombar em nossas próprias incuras. Quando ele cai em si, percebe a realidade e reflete sobre a possibilidade de reabilitação. Ele ainda não a começou, mas está refletindo sobre o modo de agir para reabilitar. É uma idealização. É a primeira atitude a ser tomada para retornar à casa do Pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí ele toma consciência do erro que havia cometido. Trazemos ainda uma relação extremamente negativa com a palavra pecado, fruto da deturpação que esse termo tem sofrido ao longo do tempo, especialmente na Idade Média, estando associado a algo abominável e sofrimento. Pecar é errar o alvo. É assim que Jesus concebe o pecado na parábola e em todo o Evangelho. É simplesmente errar o alvo. Ele errou o alvo, entrou por um atalho. O erro faz parte dos caminhos da vida, pois se Deus nos criou simples e ignorantes, o aperfeiçoamento será realizado pelas experiências que passamos pelos erros e acertos.
E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Jesus aborda essa questão de suma importância na evolução do ser humano, que são resultados das reflexões que acontecem a partir do despertar da consciência. E ele chama atenção para os mecanismos amorosos do arrependimento e reabilitação da consciência, que se constitui no auto-perdão. E a partir do despertar, o filho começa por si só a perceber a sua carência. E como a carência foi causada pelo desamor, somente através do amor é que ele poderá preenchê-la. Vemos que ele pensa em se levantar. Portanto, é uma atitude de auto-amor, pois ele poderia continuar em queda, em um movimento de desamor, ou entrar em um mecanismo de autopiedade por estar caído, se achando um coitado por estar assim, em um movimento de pseudo-amor. Percebemos que o filho pródigo, neste momento, está pensando sobre a melhor atitude a tomar, está criando uma idealização, isto é, exercendo uma ação para se criar, mentalizar uma ideia. A mentalização das ideias acontece no plano das potencialidades, ou seja, a ideia só existe enquanto potencial, um ideal a ser realizado. O filho pródigo tem o potencial dentro de si mesmo para se reabilitar, desde que o deseje. Vamos ver se tem alguma coisa. A Elza, a nossa essência é o amor. Lindo. Kátia, quando uma mãe, pai, tem um filho problemático, demanda mais tempo, carinho e preocupação para com ele. Isso, para os demais filhos, pode ser visto como preferência. Somos seres humanos imperfeitos, que ainda não conseguimos enxergar e sentir esse trabalho deles, acreditando estar sempre sendo deixado de lado. Exatamente isso, Kátia. Quando ele aborda o filho mais velho, que estava fora da casa, ele não estava na casa. E aí ele sente esses ciúmes do irmão. Maria Aparecida? A Nagira, perante meus filhos, isso aí. Nagira, nascemos para o amor. Não é nada mais bonito, mais estimulante e mais contagioso que alguém que se ama. Nós nascemos para o amor e somos mais humanos, quanto mais e melhor amamos.
O amor não se expressa, não existe. Gente, vocês desculpem, mas a minha garganta, quando entra pozinho, eu começo a tossir. Então vamos continuar. Quando a nossa consciência desperta, a primeira coisa a ser feita é tomar consciência da posição que nos encontramos e para onde queremos ir. Isso é fundamental. Idealizar o que fazer, isto é, planejar as nossas ações antes de exercitá-las. Quando idealizamos a efetivação de um potencial latente em nós mesmos, nos esforçamos para realizá-los. Estamos agindo em conformidade com o essencial em nós. Buscamos nessa atitude o encontro com o potencial divino latente em nós. É a primeira atitude a ser tomada para retornarmos à casa do Pai. O erro faz parte dos caminhos da vida. Como já disse, se Deus não quisesse que errássemos, Ele nos criaria perfeitos e não simples ignorantes. O aperfeiçoamento será realizado pelas experiências que passamos com erros e acertos. Por isso vimos no início da parábola que o pai não impediu o filho de errar, pois sabia que mesmo essa escolha acabaria resultando num bem para ele. Por quê? Cedo ou tarde, ele voltaria a se reabilitar do erro, transformando-o em uma experiência valiosa de aprendizado. Jesus conhecia a psique humana em profundidade. Os abismos, as suas heranças, os seus equívocos, as suas incertezas. Sabia ele que em todas as épocas, que só o amor e a compaixão libertam o indivíduo dos traumas, dos ressentimentos, contribuindo para a planificação interior do indivíduo. Lembremos que quando tem a sua consciência desperta, ele se lembra que os trabalhadores viviam em abundância, eram ricos de espiritualidade, que ele voluntariamente havia desprezado. É uma reflexão fundamental do processo de mudança. Somente a abundância de amor pode transformar o desamor que existe em nós. E ao pensar em solicitar trabalho ao Pai, ele humildemente solicita reabilitação. E é isso que precisamos fazer para com a nossa intimidade, para nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência. Pois o arrependimento em relação aos erros cometidos, como diz Kardec em O Céu e o Inferno, é o primeiro passo na reabilitação, mas não basta por si só. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, como disse, não basta. Precisa a reabilitação e ele pede trabalho. E por que o arrependimento não basta? Porque as leis éticas desrespeitadas pelos erros praticados continuam a exigir reparação devida.
pois não há ação sem a correspondente reação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O filho pródigo havia desperdiçado os bens que pertenciam ao pai, e agora, perante a sua consciência, sendo recebido como um trabalhador, ele sentia que poderia, ao trabalhar para o pai, reconstruir os bens perdidos. Esse é o processo de autorreabilitação que propicia a reparação, dando para a vida aquilo que tiramos dela. Vamos ver se tem alguma coisa. Elza, o filho mais velho precisa também encontrar-se com a sua essência, com amor verdadeiro e libertar-se dos ciúmes. Isso é, Elza, da máscara, né? Imagina, nascemos para ser felizes, não para ser perfeitos, nem eficazes, nem para corresponder ao que os outros esperam de nós. É necessário analisar as causas que nos impedem de desfrutar a vida. Isso aí, Nájila. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus jamais se ofende quando seus filhos erram, pois ele sabe de todos os potenciais que trazemos e, como é onisciente, sabe também quando acontecerá fatalmente. É isso que a Nájila falou. Ele sabe que todos os equívocos são transitórios. Não nos pune quando nos equivocamos, mas criou leis das quais não podemos fugir, porque são para o nosso próprio bem. Daí que surgem as aparentes punições. Deus está me castigando, eu não merecia isso. Mas essas punições, em realidade, são expiações, processo de purificação interior. Por isso, Jesus coloca a questão da compaixão do Pai, pois nenhum dos seus filhos é indigno do seu amor, mesmo quando pratica indignidade. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui temos, de uma forma sublime, o exercício da humildade, antes apenas idealizado. Cai, levanta e parte. Podemos refletir também nesse versículo que, mesmo sendo recebido com carinho, amor e compaixão do Pai, ele ainda se sente indigno. Por quê? Porque o processo de reabilitação não depende do outro. Acontece apenas no interior da criatura.
Deus sempre nos trata com dignidade, mas apesar disso, quando praticamos indignidades, o processo de reabilitação diz respeito à nossa consciência e não depende de Deus. Esse processo não é fácil de acontecer, pois enveredar pelos equívocos provocados pelo desamor é relativamente fácil. Mas fazer o caminho de volta ao amor é muito difícil, pois necessitamos muitos exercícios de auto-amor para esse mistério. Pois a consciência, sendo divina em nós, é amor. E ao escolher os equívocos do desamor, deixamos marcas intensas nela, dependendo da intensidade do mal praticado. Por isso, a reabilitação é demorada, pois fomos criados para praticar o amor e não o desamor. E para que essa reabilitação aconteça, é necessário que o filho pródigo trabalhe no desenvolvimento do amor e compaixão para consigo mesmo, para suavizar a própria consciência, tendo como modelo o amor e a compaixão do Pai, da forma como ensina Jesus. E ele ensina a seus aprendizes o jugo suave, o fardo leve. E para experimentar os sentimentos nobres do amor, da compaixão, precisamos exercitá-los muitas vezes, até senti-los para poder vivenciá-los. Vamos ver se tem alguma coisa. Gente, mas o Pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. Divaldo Franco faz uma análise desses pormenores, vamos dizer assim, muito significativo. Anel. O que significa anel? Significa aliança, compromisso, plenos poderes. Sandálias. O filho chegou quase descalço, sandálias rasgadas e imprestáveis. O pai logo providenciou calçados novos, porque os pés são as bases valiosas de sustentação do edifício fisiológico, que não pode ser mantido em segurança quando lhe falta alicerce. Cuidar da base é característica definidora de despertamento do self, da responsabilidade perante a vida. O manto com que o pai amoroso manda vestir o filho pródigo bem representa o apoio, a cobertura afetiva que lhe é ofertado, igualando-o a ele mesmo, que também o ostenta. Será que tem algum comentário? Então vamos lá. O pai, no entanto, o recebe como filho muito amado. E Jesus nos lembra a condição de filhos que somos
em quaisquer circunstância, mesmo quando praticamos indignidades. Nunca perdemos a paternidade divina. Podemos nos afastar dele, mas ele nunca se afasta de nós. Estará sempre presente, nos aguardando. Quando nos afastamos da casa do Pai para terras longínquas, ficamos perdidos em nossa própria ignorância. Morremos psicologicamente, pois nos afastamos da nossa essência e de Deus. Por isso, o Evangelho nos convida o tempo todo ao exercício consciente do amor e não amar por obrigação, pois isso cria a hipocrisia, atitude nociva à própria criatura. Jesus, psicoterapeuta excelente, como diz Joana de Ângeles, o grande médico das almas, sabedor que é, que seres simples e ignorantes não se transformam por decreto, por mandamento. Jamais poderia nos ensinar a praticar o amor de forma obrigatória, por ser isso impossível de ser realizado. Ao contrário, o seu convite é repleto de doçura, suavidade, nunca algo a ser feito sob coação. Vamos ver se tem alguma coisinha. Elza, os pés são a base, o sentimento é a base, é o alicerce. Então, às vezes aí eu fico imaginando, né, que isso é particular. Que quando houve o lava-pés, né, que Jesus lavou os pés dos apóstolos, não foi uma questão humildade, porque Jesus já era humilde, mas sim porque os pés é a base da sustentação. Eles teriam que sair da onde eles estavam para pregar o Evangelho. Gente, muito obrigada pela audiência, né? Eu desejo a todos um bom domingo. E se Deus quiser, estaremos na próxima reflexão. Muito obrigada.